Há previsão legal para a imposição de tornozeleira eletrônica a alguém que não oferece risco, que sempre colaborou com a justiça quando solicitado e sequer foi condenado, né? Não há, Marcos. Na verdade, não há previsão para nenhuma das cautelares que foram impostas ao Bolsonaro. A gente precisa entender que, em primeiro lugar, para qualquer cautelar ser imposta a alguém, é necessário, primeiro, que exista previsão dessa medida cautelar na legislação, né? Ou que ela não ofenda a Constituição. E segundo, precisa ter o risco, precisa ser demonstrado. Tem um risco aqui que é esse, aquele, e por conta desse risco está sendo imposta essa cautelar. Qual o risco? O risco de obstruir ou coagir a obstrução no curso do processo. Qual a obstrução? O processo do Bolsonaro, o processo do golpe, ele já acabou praticamente, falta só a sentença. Qual é a obstrução? Não tem o que ser obstruído, então não faz nenhum sentido. Mas houve um risco lá atrás ele tentou, bom, não importa, o risco tem que ser contemporâneo ao momento atual, né? E outra, mas ele pode tentar entrar numa embaixada, eu estou aqui me precavendo. Você não pode tomar uma medida cautelar por precaução, por receio, por medo, você precisa tomar por um indício concreto, demonstrado, atual, contemporâneo e constitucional. Não é nem atual o risco, nem demonstrado, nem contemporâneo e nem constitucional. Porque impedem ele de ir e vir, impedem ele de se manifestar, impedem ele, enfim, de uma série aliás, impedem de chegar perto de embaixadas. Ele chegou já no passado a permanecer numa embaixada, e isso não foi entendido pelo próprio ministro Moraes como um risco de fuga, ou como uma tentativa de fuga. Como é que agora, então, virou? Agora virou risco de fuga, chegar perto de embaixada. Não era e virou. Então, a mesma coisa em relação a dar entrevista. Quando era o Lula, presidente, hoje, quando ele estava preso na época da Lava Jato, ele ali pôde dar entrevista, agora não pode mais. Então, é uma censura, é inconstitucional, é seletivo, e isso é totalmente ruim para o Bolsonaro, para a imprensa, para todos nós, para a sociedade, porque nós todos ficamos diante de uma insegurança jurídica tremenda, e isso não pode acontecer a partir, sobretudo, de uma Suprema Corte. Marcília, é exatamente o que você falou, né? Moraes não mostrou nada de concreto em sua decisão, no seu despacho, para embasar suas decisões, e é quase um uníssono que juristas e até jornalistas da grande mídia chegou ao ponto de a Globo News, jornalistas da Globo News, concordar que ele não foi muito claro em suas determinações. E é de praxe, ele pediu explicações à defesa de Bolsonaro por aquele episódio que ele deu declarações, né, mostrando a tornozeleira no Congresso, mas, no final das contas, o que parece é que Moraes que precisa se explicar, né? Exatamente. Aliás, a defesa se posicionou mais ou menos nesse sentido quando teve de dar as explicações. As explicações da defesa foram mais ou menos: explique você qual é a decisão que você quer que a gente cumpra, porque não tem como cumprir uma decisão mal escrita, mal feita. E vamos lembrar que essa nova decisão é já um remendo da decisão de sexta-feira que proibiu o Bolsonaro de utilizar redes sociais. Então ele deu uma decisão na sexta-feira de uma linha sobre isso, proibido de utilizar redes sociais. Aí, vamos lá, olha a loucura. Aí, sem qualquer tipo de manifestação da PGR, sem qualquer pedido de ninguém, de ofício, ele vai lá e tenta consertar a própria decisão, remendando-a, dizendo: o que eu quis dizer com utilizar redes sociais é também não dar entrevistas. Essa decisão, o Bolsonaro não foi intimado dessa nova decisão. Quando você tem de cumprir uma decisão, quando você é réu, quando você recebe uma intimação, não importa se saiu na imprensa, não importa se aquilo foi publicado, não importa se está todo mundo sabendo, você precisa ser formalmente intimado da existência daquela decisão para poder cumpri-la. Ele não foi intimado, aquilo está totalmente confuso, é um remendo da decisão de sexta-feira, não dá para compreender nada. Ele fala nessa decisão que está proibido voz, texto e imagem do Bolsonaro ser transmitida ou retransmitida. O que isso quer dizer? Em redes sociais. Então, pela decisão do Moraes, a gente chega ao absurdo de, por exemplo, conceber que ele pode dar uma entrevista no jornal de imprensa escrita,
mas não pode dar entrevista numa rede social. E se o jornal de imprensa escrita publicar nas suas redes sociais, o jornal pode ser punido, ou talvez o Bolsonaro pode ser preso pelo ato de um jornalista, que não está na mão do Bolsonaro. Então, se o jornalista, se ele chega e fala assim, ó, Bolsonaro, você dá uma entrevista aqui pelo meu jornal escrito? Ah, eu dou porque para o jornal escrito eu posso dar. Aí o jornalista vai lá, pega aquela entrevista, publica numa banca de jornal, que existe ainda, sabe-se lá por qual razão, e aí, muito bem, ele pega aquele mesmo conteúdo, coloca nas redes sociais e o Bolsonaro é preso pelo que o jornalista fez. Quer dizer, qual o sentido disso? E outra, se ele pode dar uma entrevista no jornal impresso, mas não pode dar numa rede social, então o perigo não é a entrevista. Então a punição não é ao Bolsonaro, mas é a imprensa. Quer dizer, a imprensa, a divulgação é que é o ilícito, e não a existência do conteúdo da entrevista que é o ilícito. Se ele pode publicar no imprensa escrita, mas não pode na rede social, o problema não é o Bolsonaro falar. Não faz sentido. O Bolsonaro, o Moraes escreve mal, e isso é muito ruim, porque nós vamos criando precedentes em cima de um ministro que afoitamente tenta silenciar o Bolsonaro. É isso que está por trás. Inclusive, na decisão, quando ele fala em retransmissão, não fica claro se é retransmissão do quê. Eu posso retransmitir do jornal impresso para a rede social, ou posso retransmitir do passado para agora. Ele chega a mencionar transcrições de entrevistas, ou seja, pode ser transcrições de entrevistas passadas. Então, se a gente pegar agora aqui no Pleno News e botar uma transcrição de uma entrevista do Bolsonaro de 1980, o Bolsonaro pode ser preso, ou a gente pode ser aqui nesse momento condenado. Quer dizer, isso é um absurdo completo. O Moraes quer silenciar o Bolsonaro, é isso que está por trás. Não só silenciar o Bolsonaro, mas ele quer apagar a existência virtual do Bolsonaro, que hoje, para qualquer um de nós, a existência virtual é praticamente a existência inteira. Com isso, ele tenta apagar a história do Bolsonaro, a história do Brasil, a história pública do Bolsonaro, e para isso, como consequência, ele cerceia toda a imprensa, toda a sociedade, e como a Monique disse, nós agora temos até a grande imprensa, veículos que até ontem apoiaram censura às redes, que até ontem estavam felizes com as medidas agressivas contra o Bolsonaro, agora entenderam que o chicote chega no lombo de todo mundo. E é isso, e é sempre assim. Infelizmente, as pessoas percebem tarde demais que quando você solta o Doberman, às vezes ele morde o dono.